vereador, antes de eu continuar, deixa eu mandar novamente, deixa eu mandar um abraço também para o Paulo. O senhor falou do Paulo, eu falei do Eduardo, do Tony, mas o Paulo também deu uma assistência grande aí para a gente. Obrigado, viu, Paulo? Verdade. E antes, assim, o senhor no começo estava falando dessa questão da comunidade cristã, que o senhor atende, os trabalhos que o senhor faz na Igreja Católica, mas como é que o senhor chegou na política? Porque foi uma primeira candidatura e já de imediato o senhor conseguiu ser eleito. Como é que o senhor descobriu essa vocação de ir para a política? Como é que foi esse chamado para ir para a política? Na verdade, Fred, o que aconteceu? Eu, há muitos anos, sirvo na igreja, eu sou ministro extraordinário da Sagrada Comunhão. Até janeiro agora eu coordenava a Paróquia da Torre, que é de Padre Romeu. Um padre porreta, viu? 93 anos de idade, celebra todo dia. É uma paróquia extremamente ativa, são mais de 30 pastorais, movimentos ativos. Isso envolve ação social e evangelizadora. E também fundei uma comunidade católica, uma casa de missão chamada Santo Ângelos. Hoje a gente tem uma estrutura também que realiza diversos trabalhos de ação social, né? de busca dessa transformação da sociedade. E aí, nessa caminhada, eu já, na verdade, fazia política sem perceber que estava fazendo política. Você sabe que a Igreja Católica ela tem uma força muito grande nessa construção de projetos, né, de ação social. Nós temos uma ação solidária que realiza inúmeros atendimentos médicos num único dia, mais de 1.400, envolve aí 120 profissionais médicos, mais de 400 pessoas servindo. E esses projetos começaram a acontecer a partir dessas missões. Toda segunda-feira, para você ter ideia, a gente fazia missões no presídio. O dia de sábado nós íamos aos hospitais. Você sabe que a carência e as necessidades são muito grandes. Dia de domingo a gente estava nas ruas, trabalhando, tentando transformar a vida das pessoas que vivem em situação de rua. E acredito eu que, de algum modo, eu exercia essa liderança de conseguir aglutinar pessoas, de envolver pessoas. E, como eu disse no princípio, os padres, os diáconos, né, o povo de Deus percebeu que havia em mim essa vocação. Os irmãos evangélicos, ao longo aí de 40, 50 anos, eles intensificaram muito, né, essa presença na política. Na verdade, eles costumam ocupar os espaços e todos nós entendemos que a Igreja Católica também precisava, de certa forma, despertar para essa realidade. Obviamente, a gente precisa dar a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Não se pode confundir as coisas. Por exemplo, uma celebração eucarística, a Santa Missa, é o olhar fito ali em Cristo Jesus. Toda a nossa vida, toda a honra, toda a glória é voltada para Jesus. Não existe espaço para se construir política nesse meio. Mas, obviamente, que a nossa caminhada política ela termina se confundindo com a nossa caminhada cristã católica. Eu costumo dizer que eu não sou um político católico, mas católico político. Agora, é importante uma observação. Obviamente que a gente tenta construir boa parte das políticas públicas que envolvem a nossa caminhada a partir de uma experiência que a gente viveu na Igreja Católica. Obviamente que a ideologia que nós abraçamos também provém daquilo que é trabalhado para os fiéis a partir da Igreja Católica, ou seja, nossa igreja ela vive ali da palavra, do magistério, da sagrada tradição, tudo isso eu carrego comigo, mas eu não sou vereador apenas dos católicos, eu sou vereador da cidade do Recife. Então, estou à disposição das pessoas e lutando, obviamente, para transformar, para melhorar a condição da nossa cidade. E foi a partir dessa realidade que eu pude entender que houve essa obra de Deus na minha vida. E aí juntou, digamos assim, essa liderança com essa causa que a gente acabou de narrar, né, de viver ação social, de transformar a vida das pessoas. E nós partimos para comunicar isso às pessoas, e as pessoas acolheram, e o projeto foi crescendo. Eu costumo sempre brincar, e não é de forma lúdica, não. Apesar de ser uma brincadeira, não é de forma lúdica, não. A gente ganhou eleição com 30 bandeiras.
Tinha algumas pessoas que se aproximavam da gente e diziam, vereador, deixa eu levar uma bandeira para casa. Eu digo, pelo amor de Deus, não leve não, que vai faltar na nossa caminhada, no passeio ciclístico. Então, assim, nós não tínhamos recurso, nos candidatamos completamente desprovido de provisão, mas, na verdade, provido, primeiro, da graça de Deus na nossa vida e depois da vontade de promover o novo, de ser um instrumento e um canal da graça de Deus nesse mundo. E aí nos colocamos à disposição. Veio a pandemia, vocês devem lembrar que foi uma campanha extremamente difícil, né? Porque a gente não podia reunir as pessoas. E eu lembro muito que as pessoas diziam, olha, Felipe, eu estou contigo, agora meu pai e minha mãe estavam contigo, mas não dá, porque com essa Covid eles não estão saindo de casa. As pessoas que tinham comorbidades também não saíam de casa. Eu acho que todo mundo sofreu isso, mas assim, foi bem latente. A gente teve uma redução das pessoas que foram às urnas, assim, de forma muito intensa, mas, como eu disse, foi graça de Deus. A gente teve a votação necessária para já nessa primeira eleição a gente conseguir vencer. Mas, como eu disse, eu atribuo tudo isso. Claro, veja, a gente serve a um Deus que age no sobrenatural. O natural ele deixa para a gente. Nós precisamos fazer a nossa parte. Mas eu não tenho dúvida nenhuma que foi ação e graça de Deus na nossa vida. E que Deus já vinha preparando a gente do ponto de vista técnico, do ponto de vista espiritual, para que a gente pudesse produzir o que se produz hoje. Então, todo o nosso mandato, como eu disse, é a vivência daquela experiência que eu tenho da igreja, de coordenar uma equipe de trabalho, de coordenar uma missão, de cuidar das pessoas. Tudo isso foi transportado para essa nossa caminhada política. E hoje, vereador, o senhor faz parte da bancada de oposição na Câmara de Vereadores do Recife. Inclusive, apoiou a candidatura da governadora Raquel Lira. Na sua avaliação, como é que está sendo essa gestão do prefeito do Recife, João Campos? Olha, eu tenho algumas restrições com relação à forma como se conduz. Primeiro, porque você não pode desvincular essa trajetória dessa atual gestão àquilo que acontece no Recife pelos últimos 16 anos. Então, não dá para tirar tudo isso da conta, né? O prefeito é do PSB e o PSB governa a nossa cidade há mais de uma década. Então, quando a gente olha assim para as áreas fundamentais, economia, educação, saúde, segurança, a gente percebe que Recife está vivendo inúmeros dilemas, que a gente vive graves problemas e que nós precisamos de políticas públicas urgentes para poder transformar essas realidades. E por conta de tudo isso, eu considero que a atual gestão ela não vem atendendo a necessidade, os anseios da população e não vem provendo as mudanças que a cidade do Recife precisa. Ô, vereador, deixa eu lhe pedir desculpas, porque quem assiste às nossas lives sabe que eu não sou de ficar parando para fazer saudações, mas a gente tem hoje, em especial, está assistindo aqui dois jornalistas que eu tenho uma grande consideração, dois amigos da gente. Um é Eduardo Bandeira, mandou um abraço aqui. Eduardo, grande alvirrubro, jornalista, assessor de imprensa do vereador Tadeu Cadeiras. Eduardo é gente boa demais, conheço ele, grande católico, inclusive das equipes de Nossa Senhora, mas torce pelo Náutico. Eu disse, ninguém, os santos são perfeitos. E o outro também que está assistindo aqui a live é o Isaac. Ele entrevistou o senhor, inclusive ele é um amigo nosso e ele elogiou muito, fez rasgados elogios ao senhor, então um grande abraço também aí para o Isaac. Tem parceiraço, filho de Ednaldo e Bia, também irmãos carinhosos aí de caminhada. Um abraço aí por dois. Pronto. Aí o Júnior estava falando que o senhor apoiou, no caso, a Raquel Lira e a Priscila Krause no governo do estado. E aí o senhor estava fazendo um balanço, falando sobre o que o senhor está achando do mandato do prefeito João Campos. Mas, do outro lado, o que o senhor está achando dessas primeiras semanas, nesses primeiros meses, do governo da governadora Raquel Lira, sua aliada? Olha, Fred, é muito complicado você fazer qualquer tipo de avaliação. Porque você tem um olhar político
e aí isso envolve as articulações políticas, né, os relacionamentos que devem existir para que a caminhada política aconteça. Isso envolve, obviamente, a gestão do ponto de vista técnico. Veja, o que eu avalio é que a governadora Raquel Lira e a vice Priscila Krause fizeram escolhas técnicas, eu acho isso extremamente importante, e estão imbuídas do propósito da eficiência na gestão pública. Então, apesar de ser muito breve, muito cedo, de a gente conseguir fazer qualquer tipo de avaliação, eu acho que o compromisso que elas assumiram e essa reorganização que vem sendo realizada, né, do ponto de vista estrutural mesmo, de mão de obra, de RH, de estrutura física, vai trazer grandes benefícios para o nosso Estado. Claro, veja, claro, é óbvio, toda mudança ela traz consigo dificuldades, não é fácil. Imagina hoje a governadora ter que produzir auditoria em todas as secretarias do Estado, todos os órgãos que são geridos por o Estado. É muito difícil. O Estado do tamanho de Pernambuco, você conseguir aí em 2 meses e meio fazer uma gestão ou dar uma cara, uma visão para uma gestão do Estado do tamanho de Pernambuco, complexo como é Pernambuco, governado, como eu disse, por muitos anos pelo PSB, não é tarefa fácil. Mas eu continuo acreditando demais e acho que Raquel e Priscila vai ser um grande alento na vida dos pernambucanos e vai ser um grande alento para o nosso Estado. Eu acho que a gente vai crescer muito em todos os campos, em todas as áreas, porque elas vão ter um cuidado extremo, com o olhar feminino também, que isso é importante, para as necessidades do nosso Estado, para as mudanças que Pernambuco precisa.